Então, pessoal, sejam todos bem-vindos nesse nosso retorno. Então, como eu havia comentado com vocês, pessoal, na aula de hoje a gente começa, a dar uma introdução à óptica geométrica. E o que é essa óptica geométrica? Primeiro, falando de óptica. Óptica, ela vai ser aí a parte da física que é responsável por estudar os fenômenos luminosos, tá certo? Parte da física é responsável por estudar os fenômenos luminosos. Vou colocar aqui no meio aqui para vocês. Pronto. E essa geométrica é porque, pessoal, nessa parte da óptica, a gente usa muita geometria para explicar os fenômenos luminosos, tá bom? Então, essa óptica ela vai estar dividida em óptica física e óptica geométrica. A gente vai estudar a óptica geométrica. E onde é que a gente vê esses princípios da óptica geométrica que serão estudados? Que fenômenos estão relacionados a essa óptica geométrica? Pessoal, então, qualquer fenômeno luminoso, ele vai ser estudado pela óptica. Tá certo? Fenômenos luminosos geralmente são estudados pela óptica. No nosso caso aqui, a gente vai estudar, por exemplo, formação de imagens por lentes, onde eu vou ter um simples óculos ou eu vou ter aqui um telescópio. A gente vai estudar o funcionamento dos espelhos, ok? A gente vai estudar, já neste capítulo, a formação de eclipses, certo? Como é que se forma um eclipse, por que se forma o eclipse, que condições eu tenho para que ocorra um eclipse, tá certo? Então, tudo isso a gente verá, nós veremos neste primeiro capítulo. Bem, então, como eu já havia falado aqui para vocês, princípio da óptica geométrica, a óptica é a parte da física responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos luminosos. A gente vai ter duas divisões, a óptica física, que estuda a natureza e as propriedades da luz, assim como o comportamento ao interagir com um objeto ou consigo mesmo. E a óptica geométrica, a gente vai estudar esses fenômenos luminosos, utilizando para isso a geometria, tá certo? Sem se importar com o caráter inato da luz. O que é esse caráter? Se a luz é uma onda, se a luz é uma partícula. Tá bom? Bem, e aí a gente começa falando de luz. O que é luz? Pessoal, luz, ela é um pequeno pedaço do espectro eletromagnético, tá certo? O que seria a luz, A definição de luz foi questão de briga por físicos, tá certo? Importantes lá no século 17, século 18, tá bom? O principal deles, o Newton, defendia que a luz ela era partícula, tá certo? Já Huygens, um outro físico importante da época, defendia que a luz era uma onda. Então, somente no século XVIII, século XIX, melhor dizendo, somente no século XIX, foi que, através de um experimento, foi provado que a luz ela tinha comportamento ondulatório. E hoje a gente sabe do princípio da dualidade onda-partícula da luz. Então, de forma bem resumida, a luz ela tem um comportamento ondulatório, tá certo? Ou seja, é uma onda eletromagnética, onde ela vai se encontrar dentro do espectro eletromagnético, só que ela é apenas um pedacinho desse espectro eletromagnético. Nessa figura, a gente tem aqui um espectro eletromagnético. Esses números aqui eles estão muito pequenos, mas vocês podem dar um zoom aí ao clicar na tela. Então, isso aqui me dá a frequência dessa onda, tá bom? Uma onda ela possui algumas características como comprimento de onda e frequência. Então, isso aqui é um espectro que me dá a frequência. Lá, quando a gente for estudar ondulatório, a gente vai ver detalhadamente o que significa essa frequência. Então, pessoal, ondas com maior frequência tendem a possuir maior energia e têm maior poder de penetração em objetos. Onda com menor frequência, tá certo? Tem uma capacidade menor de transportar energia, tá bom?
e tem pouco poder de penetração em objetos. Então aqui a gente tem ondas, como por exemplo, ondas de rádio, tá bom? Onde essas ondas de rádio vão entrar ali as estações de rádio, vão entrar as estações de TV, tá certo? A gente tem as micro-ondas, onde vão se encontrar ali as ondas do celular, as ondas do forno micro-ondas. A gente tem o infravermelho, e aí a gente chega nesse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho, pessoal, o nosso olho consegue captar. Então a luz, ela seria apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético capaz de impressionar os nossos olhos, ou seja, os nossos olhos conseguem captar essas ondas nessa frequência. E que frequência é essa? É entre a frequência de, ou melhor dizendo, entre o comprimento de onda de 700 nanômetros e 400 nanômetros. Então, ondas nesse intervalo aí, elas são ondas luminosas e o nosso olho consegue captar. Então, aqui nós temos o espectro do arco-íris, que vai do vermelho até o violeta. O vermelho possui menor frequência, o violeta possui maior frequência, tá bom? Esses números aqui, eles não estão se relacionando com a frequência, mas sim com o comprimento de onda, que é inverso, né, oposto à frequência. Tudo bem? Então a luz é uma onda eletromagnética, um pequeno pedaço do espectro eletromagnético capaz de ser detectada pelos nossos olhos. Bem, na óptica geométrica, pessoal, a gente utiliza sempre geometria para representar a luz, para trabalhar com fenômenos luminosos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que toda vez que eu for representar um raio de luz, esse raio de luz ele vai ser representado por uma setazinha, tá bom? Ele vai ser sempre representado por uma seta. E essa seta ela vai ter geralmente um sentido. Esse sentido, que vai ser representado por essa setinha, vai indicar o sentido de propagação da luz. Ok? Bem, então, o que é esse raio de luz? É uma representação geométrica retilínea da trajetória da luz, com a indicação da direção e do sentido de sua propagação. Então, a direção vai ser a direção da reta e o sentido de propagação vai ser dado por uma setinha. Só que quando eu pego vários raios de luz e uno eles, eu vou formar um feixe ou pincel de luz. E o que seria esse feixe ou pincel de luz? Feixe ou pincel de luz, pessoal, vai ser o conjunto de raios de luz de uma mesma fonte. Então, por exemplo, quando eu pego lá o farol de um carro ou o farol de uma moto, ele não vai emitir apenas um raio de luz. Ele vai emitir um feixe de luz. Quando eu pego uma lâmpada, como essa lâmpada que me ilumina agora, ela não vai emitir apenas um raio de luz, mas sim um feixe. O que é esse feixe? Vários raios de luz. Ok? Esses raios, melhor dizendo, esses feixes, pessoal, eles poderão ser classificados como paralelo, convergente e divergente. Como assim, professor? Paralelo, convergente e divergente. Simples. Deixa eu tentar aqui dar um zoom nessa parte aqui. Opa, perdão. Pronto, deixa eu ver aqui se dá uma melhorada. Pessoal, perceba aqui que esse feixe, eu tenho raios que saem de um único ponto e vão divergindo, veja, olha, vão indo em direções diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente chama de um feixe cônico divergente. Por quê? Porque os raios de luz eles vão se afastando um do outro, ok? A gente tem também o pincel ou feixe cilíndrico. Como assim cilíndrico, professor? É porque esses raios de luz a gente considera que eles viajam paralelos. Então a gente vai ter aqui, olha, sempre raios de luz paralelos um ao outro.
Raios de luz sempre paralelos um ao outro. Bem, e eu tenho um terceiro e último tipo de feixe, que são feixes que convergem para um único ponto. Então, esses feixes, eles vêm e aí convergem para um único ponto. No caso aqui, ele iria convergir nesse único ponto. Professor, onde é que eu encontro exemplos desses feixes? Bem, esse primeiro feixe aqui, pessoal, a gente pode ter como exemplo farol de moto. Então, o farol de uma moto, você vai perceber que o farol da moto ele é pequenininho. Mas quando você vai olhar a claridade do farol, ele se espalha por um espaço bem grande. Então, isso significa dizer que esses raios de luz eles vão se afastando um do outro. Onde é que eu vou ter o exemplo de um feixe cilíndrico? Esse feixe cilíndrico, pessoal, a gente pode considerar o feixe emitido por um laser, tá certo? Aquele laserzinho que você compra no comércio, tá certo? Outro exemplo pode ser os holofotes. O que são esses holofotes? Aqueles holofotes de shows, né? Você vai perceber, tem uns que eles colocam apontados para o céu e aí você consegue ver aquele feixe de luz até uma determinada altura. E a gente percebe que ele se afasta muito pouco ou quase nada mesmo. Então a gente pode considerar eles também como um feixe paralelo. E esse feixe aqui convergente? Esse feixe convergente ele é mais difícil da gente ver um objeto que trabalha diretamente com ele. Mas esse feixe convergente você consegue fazer ele utilizando uma lente convergente. Então isso aqui é um feixe ao atravessar uma lente convergente. Professor, e o que é uma lente convergente? O exemplo mais simples é aquela famosa lupa do detetive, né? Aquela lupa, aquela que produz, né, uma imagem ampliada para a gente. Então, aquela lente é uma lente convergente. Quando eu faço um feixe de luz atravessar ela desvia a luz e faz com que eles se cruzem num único ponto, ou seja, com que eles converjam num único ponto. Ok? Então, isso são mais ou menos os exemplos, pessoal. Bem, dando continuidade, alguma dúvida, pessoal, até aqui? Deu para entender aí a diferença dos feixes de luz, divergente, convergente e cilíndrico? Ok, sim. Certo, tudo bem. Bem, pessoal, saindo dos feixes de luz, a gente chega nas fontes de luz. A gente só vai ter dois tipos de fonte de luz. Aquela que produz luz própria, tá certo? Aquela que produz luz própria e aquela que reflete a luz oriunda de outro corpo. Professor, e como é que eu vou saber se aquele corpo emite luz própria ou se ele reflete a luz de outro corpo? Simples. Imagine que não chegue luz vinda de outro local naquele corpo. Ele vai conseguir emitir luz? Se ele conseguir emitir luz, luz própria. Se ele não conseguir emitir luz, significa que para a gente ver ele tem que ter luz no local. Então, esse aí vai ser uma fonte secundária. Então, fontes de luz primária ou corpo luminoso é todo corpo capaz de emitir luz própria. E aí, como exemplos, a gente tem uma lâmpada acesa, a gente tem esse inseto aqui, que é o vagalume, a gente tem qualquer estrela, inclusive o Sol, tá certo? A gente tem um palito de fósforo aceso, uma vela acesa. Então, tudo isso aí são exemplos de luz própria. Por quê? Porque se eu levar eles para o escuro, se eles estiverem acesos, eles vão continuar emitindo luz própria. Agora, o que é uma fonte secundária ou corpo iluminado? É todo corpo que não possui luz própria. Ou seja, para eu ver ele, eu preciso que ele reflita luz vindo de outro corpo.
Então, por exemplo, a Lua. A Lua, a gente só enxerga a Lua porque ela reflete luz oriunda do Sol. Se não existisse uma estrela próxima da Terra, a Lua não conseguiria ser vista por nós. Por quê? Porque ela não teria luz chegando nela para ela refletir e a gente conseguir vê-la. Por exemplo, um livro. Se eu pego um livro e ponho no claro, claro que eu vou ver ele. Agora, se eu pegar um livro e levar para um local totalmente escuro, eu não vou conseguir enxergar esse livro. Então, significa dizer que o livro é uma fonte secundária. Deu para entender a diferença, pessoal? Fonte secundária precisa ter luz chegando nela para ela ser vista. Nós somos fontes secundárias. Para a gente ser visto, tem que ter luz no local. Se a gente for para um local totalmente escuro, a gente não consegue ser visto por ninguém. Então, por quê? Porque a gente não emite luz própria. Tá bom? Então, para a gente enxergar qualquer corpo, pessoal, ou ele tem que emitir luz, ou ele tem que refletir luz. Tá bom? Só consigo enxergar um corpo dessa forma. Bem, outra classificação que a gente vai ter que entender é com relação às fontes. Essa primeira aqui é com relação a emitir luz ou não. Essa classificação é com relação ao tamanho delas. Mas esse tamanho dela, pessoal, como tudo na física, depende de um referencial. Então, a gente vai classificar uma fonte como fonte pontual ou como fonte extensa. Qual é a diferença das duas? A diferença das duas é o seguinte: a fonte pontual ou pontiforme, eu vou considerar que ela tem um tamanho desprezível em relação ao ambiente estudado. Ó, então, o tamanho dessa fonte aqui é desprezível em relação ao ambiente considerado. E aí eu tenho aqui do lado o exemplo, a lâmpada de um poste. E essa lâmpada do poste ela é utilizada para quê? Para iluminar a rua. Então, se eu for considerar o tamanho dessa lâmpada para o tamanho do espaço que ela ilumina, o tamanho dela é bem pequeno, comparado ao espaço ali que ela ilumina na rua. Agora, se eu pegar essa mesma lâmpada do poste e levar ela para um abajur e colocar esse abajur sobre uma mesa, veja que o tamanho dela já não vai ser mais tão pequeno relacionado à mesa. Então, mesmo aquela fonte, a mesma lâmpada, se eu pegar ela e colocar para ela iluminar um espaço pequenininho, o tamanho dela não vai ser mais desprezível, não vai ser mais tão pequeno em relação a essa mesa. Então, ela deixa de ser uma fonte pontual e passa a ser uma fonte extensa. Tá certo? Suas dimensões são grandes em relação ao ambiente estudado. Outra coisa, quando eu considero uma fonte extensa, quando eu considero que uma fonte é extensa, tá certo? Eu vou só tirar bem aqui meu WhatsApp, pessoal, para ele não ficar fazendo aqui barulho, ok? Bom, voltei aqui. Então, pessoal, quando eu considero uma fonte extensa, eu considero que ela é formada por várias fontes pontuais. Então, toda vez que eu considerar uma fonte extensa, eu vou considerar que essa fonte extensa é formada por várias fontes pontuais. É como se eu tivesse várias fontes pontuais unidas, tá bom? Onde é que a gente usa muito essa questão de fonte pontual e fonte extensa? Quando a gente for trabalhar com eclipses, tá bom? Porque para eu ter a formação de eclipses, eu preciso ter condições de sombra e penumbra. E para eu ter essas condições de sombra e penumbra, eu preciso saber se eu vou trabalhar com fontes pontuais ou fontes extensas. Então, isso aí a gente vai debater mais para frente. Bem,
Uma das nossas últimas classificações é com relação aos meios, tá bom? A gente vai ter, pessoal, 3 meios ópticos diferentes. Esses meios eles são classificados de acordo com a facilidade da luz se propagar neles ou não, tá bom? Então vamos lá à primeira classificação. A primeira classificação que eu tenho é o meio transparente. Toda vez que a luz conseguir se propagar de forma regular por ele, sem sofrer desvios, eu vou dizer que esse meio é transparente. E como é que eu vou conseguir identificar se um meio é transparente ou não? Quando eu tiver a formação de imagens dos objetos perfeita, visível. Por exemplo, entre você e o seu celular ou o seu computador, eu tenho um ar. Veja que você consegue visualizar o seu celular de forma normal, sem ter nada embaçado. Então, isso significa dizer que o ar que está entre você e o seu celular, ele é um meio transparente. Por quê? Porque ele permite a propagação regular da luz. Veja que aqui eu tenho um globo terrestre e eu tenho aqui um plástico aqui transparente na frente do globo terrestre. E veja que eu consigo identificar o globo terrestre tranquilamente, né? Tranquilamente aqui à nossa frente. Agora, o que é que acontece nesse outro material aqui? Veja que eu tenho novamente lá o globo terrestre, mas nesse material, o globo terrestre ele fica assim, a imagem dele bem mais embaçada do que aqui. Então, esse material aqui, que geralmente é um plástico fosco, ele é chamado de meio translúcido. E o que é que significa esse meio translúcido? Significa que ele permite a propagação da luz por ele, só que a luz sofre vários desvios ao atravessar ele. Então eu tenho uma propagação irregular da luz. Isso vai fazer com que toda vez que eu olhe para um objeto através desse meio, eu tenha uma imagem embaçada, tá bom? Outro exemplo disso aqui é papel vegetal, aquele vidro fosco que é muito utilizado em box de banheiro, tá certo? Então são meios que a luz consegue atravessar, porém ela sofre vários desvios. Eu tenho aí uma propagação irregular. E o nosso último meio é o meio opaco, que é aquele meio que não permite a propagação da luz por ele. Então, toda vez que eu tiver um corpo que você não consegue ver nada através dele, isso significa dizer que aquele meio é opaco. A luz ela não consegue atravessar ele. E aí aqui a gente tem o nosso terceiro exemplo, que é o do meio opaco. A gente sabe que tem o globo terrestre lá atrás, olha, eu tenho aqui uma pontinha dele, mas a gente não consegue visualizar ele através desse papel. Então, esse papel aqui é um papel opaco, tá certo? Então, parede é opaca, né? Você não consegue visualizar através da parede. Então, a parede é opaca, nós somos corpos opacos, tá certo? A luz não consegue atravessar a luz visível, ok? Dúvidas com relação aos 3 meios? Não. Ok, então vamos lá. Pessoal, ao longo do estudo, a gente vai estudar 3 fenômenos, a gente vai estudar alguns fenômenos ópticos, tá certo? Aqui eu vou apenas mostrar eles de forma bem simples, mas futuramente a gente vai estudar eles detalhadamente. Então, o primeiro fenômeno óptico que a gente vai estudar é o fenômeno da reflexão. O fenômeno da reflexão é o fenômeno em que a luz ela vai incidir sobre um corpo e parte dessa luz, ou então toda a luz é refletida. Vai depender do tipo de corpo que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Essa reflexão ela pode ocorrer de 2 maneiras, ok? Eu posso ter a reflexão regular. Essa reflexão regular ocorre o seguinte: quando eu tenho um feixe de raios paralelos, né, eu tenho aqui, olha, 3 raios, então eu tenho um feixe. Eles estão incidindo paralelamente sobre uma superfície aqui polida. Uma reflexão regular ela ocorre geralmente em corpos polidos, como por exemplo
o nosso famoso espelho de nossa casa, tá certo? Ou então uma superfície de água parada, em que a água está paradinha ali. Então, esse feixe de luz, quando ele incide paralelamente, eles vão ser refletidos paralelamente também. Então, aqui, quando eu tenho, por exemplo, eu tiver aqui uma florzinha desse lado aqui, e eu tiver um observador aqui, ó, esse observador ele vai enxergar essa florzinha aqui embaixo, ó, tá certo? Isso aqui funcionaria como um espelho. Então, esse tipo de reflexão permite a formação de imagens. Ok? Esse tipo de reflexão permite a formação de imagens. Só que quando eu tenho superfícies não polidas, eu vou colocar aqui também que ocorre em superfícies polidas. Ok? Ocorre em superfícies polidas. Quando eu tenho uma superfície rugosa, como por exemplo, a parede da sua casa, quando eu tenho uma superfície rugosa, como por exemplo a parede da sua casa, aqueles raios de luz paralelos que incidem sobre a superfície, eles vão ser refletidos não mais de forma paralela, mas sim de forma difusa, de forma bagunçada, cada um para um lado. Então esse tipo de reflexão aqui, ele não permite a formação de parede, ele não permite a formação de imagens. Por exemplo, se você olhar para a parede da sua casa, você não vai conseguir ver a imagem de nenhum objeto sendo refletida na parede, nem tampouco a imagem de uma pessoa. Você não vê o reflexo de uma pessoa na parede. Então, mas você consegue visualizar o quê? A cor da parede. Então, esse tipo de reflexão aqui permite enxergar a cor dos objetos. Como assim, professor? Nós iremos ver nas aulas seguintes que, por exemplo, sua parede aí na sua casa ela é verde. Para ela ser verde, tá certo? Para você enxergar ela verde, precisa chegar a cor verde nela. Então, por exemplo, chegou a luz do sol nela. A luz do sol é a luz branca formada por todas as cores. Então, a sua parede ela vai absorver todas as cores, com exceção do verde. Aí ela vai refletir o verde de forma difusa. Daí o motivo da gente enxergar ela verde. Tudo bem? Mas isso aí vai ser bem mais explicado nas aulas futuras. Então, a reflexão difusa permite que eu enxergue a cor dos objetos. Bem, outro fenômeno que será estudado futuramente e que explica o funcionamento das lentes, é o fenômeno da refração. O fenômeno da refração, pessoal, é o seguinte: ele ocorre quando um corpo ele vai passar de um meio para o outro, tá bom? Aí a luz ela sofre um desvio durante essa passagem. E esse fenômeno da refração, ele é um fenômeno bonito de se ver, porque ele é o que produz esse fenômeno aqui. E o que é que está sendo visualizado aqui nessa imagem? Veja que a gente tem aqui canudos, né? E esses canudos aparentam estar quebrados, né? A parte de dentro do canudo aparenta ser mais grossa do que a parte de fora. Na verdade, esse canudo aí, eles são idênticos e essa parte de dentro é igual à parte de fora. E o que está acontecendo aí é simplesmente o seguinte: tá incidindo luz neles, tá certo? Essa luz ela vai ser refletida até os nossos olhos, só que para essa luz sair do copo para o ar, ela vai sofrer um desvio. E aí o nosso cérebro interpreta a imagem dessa forma. Então, isso aqui é explicado pelo fenômeno da refração que a gente vai estudar mais para frente, ok?
O fenômeno da refração, vale também lembrar que ele só vai ser percebido em corpos transparentes e corpos translúcidos, tá certo? Melhor dizendo, meios transparentes e meios translúcidos. Porque se o meio for opaco, eu não vou ter refração, tá bom? Porque a luz ela não vai conseguir se propagar ao longo daquele meio. Bem, o nosso terceiro e último fenômeno é o fenômeno da absorção. Este fenômeno da absorção é quando a energia, quando a luz ela chega num corpo e aí parte dessa luz é absorvida, ou então totalmente absorvida, certo? Eu vou ter uma absorção praticamente completa da luz que chega em corpos negros, certo? Ou corpos de cor escura, tá bom? Nesse fenômeno, parte da luz é absorvida e aí ela não vai ser nem refletida, nem refratada, tá bom? Bem, para finalizar, para a gente ir para o nosso exercício, a gente vai falar, pessoal, dos princípios da óptica geométrica. A gente vai falar hoje dos 3 princípios e na próxima aula a gente vai falar da aplicação desses princípios. Onde é que eles são aplicados? Na produção, né, na formação de eclipses e também num dispositivo chamado de câmara escura, também, que a gente vai ver futuramente, tá bom? Então vamos lá. Quais são os 3 princípios da óptica geométrica? Nós temos 3 princípios e eles são bem simples de serem entendidos. O primeiro é o seguinte: princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Atenção, nos meios transparentes, homogêneos e isótropos, certo? Meios transparentes, homogêneos e isótropos é um meio em que eu vou ter eu posso até ter uma mistura de vários elementos, tá bom? Só um segundo, pessoal. Fecha aí, minha filha, fecha. Tá, obrigado. Pronto. Então, pessoal, voltando aqui. Nos meios transparentes, homogêneos e isótropos, um raio de luz ele vai sempre percorrer uma trajetória retilínea. Então, enquanto eu tiver a luz percorrendo um mesmo meio, transparente, homogêneo e isótropo, a luz ela vai viajar de forma reta. Quando a luz vai passar de um meio para outro, aí ela vai sofrer um desvio. Mas esse desvio só ocorre durante a passagem do meio para o outro. Quando ela passa para o outro meio, aí ela passa a se propagar novamente de forma retilínea. Por exemplo, nesse exemplo aqui, o canudo ele está imerso no líquido. Então a luz ela é refletida, né? Na verdade ela não vai ser refletida porque o canudo é preto. Mas vamos supor que esse canudo fosse vermelho, por exemplo. Então a luz vermelha seria refletida por ele, iria atravessar a água. Quando ela fosse passar da água para o vidro, né, material de que é feito o copo, ela iria sofrer um pequeno desvio. No vidro ela iria se propagar novamente de forma retilínea. E ao sair do vidro e vir para o ar até o meu olho, ela novamente iria sofrer um novo desvio e aí se propagando no ar, ela iria novamente se propagar em linha reta. Então, aqui sem obedecer proporção de material nem nada, e nem as regras, eu teria mais ou menos o seguinte, ó. Eu teria a luz se propagando saindo assim do lápis. Do lápis ela iria passar para o vidro, então eu iria ter aqui um pequeno desvio. E aí do vidro para até chegar ao meu olho, a luz iria novamente sofrer um outro desvio dessa forma, mas iria continuar seguindo em linha reta, tá certo? Então aqui seria viajando dentro do líquido, aqui no vidro e aqui no ar, sempre viajando em linha reta, mas sofrendo um desvio ao passar de um meio para o outro. Então, basicamente, seria isso aí, ok? Bem,
O nosso segundo princípio, pessoal, ele é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O que é que significa esse princípio da reversibilidade dos raios luminosos? Significa o seguinte: se um raio de luz percorreu um caminho de ida, um outro raio de luz pode percorrer o mesmo caminho na volta. Como assim, professor? Imagina que você e seu colega ou sua colega, vocês estão em frente a um espelho. Então vocês olham para o espelho e aí vocês enxergam um ao outro através do espelho. Para vocês enxergarem um ao outro através do espelho, significa dizer que, por exemplo, para eu enxergar a Keilane através de um espelho, precisa ter luz na Keilane, a Keilane vai refletir essa luz vai incidir sobre o espelho, ela vai ser refletida pelo espelho e vai chegar até meu olho. Mas se eu enxergo a Keilane através de um espelho, a Keilane também me enxerga. Então significa dizer que o raio de luz que sai da Keilane até mim, ele pode ter o mesmo caminho de um raio de luz que sai de mim até o olho da Keilane. Por quê? Porque para a Keilane me ver, vai ter que chegar a luz até mim, eu vou ter que refletir essa luz vai incidir sobre o espelho e vai ser refletida até o olho da Keilane, tá certo? Então, um raio de luz ele pode percorrer o caminho de ida e volta sem sofrer, né? Sem sofrer uma mudança, né? Uma alteração na sua trajetória e nem nas suas características. E o terceiro e último é o princípio da independência dos raios luminosos. O que é que significa esse princípio da independência dos raios luminosos? Se eu tiver dois raios de luz se cruzando, por exemplo, imagine que eu tenho lá um laser vermelho e um laser verde. Se eu fizer esses dois raios de luz se cruzarem, por exemplo, imagine que eu tenho aqui um raio de luz vermelho e aí aqui eu vou ter aqui um feixe de luz verde. Aqui a gente percebe que há uma alteração aqui, né, no encontro deles, mas você percebe que o raio de luz verde, ao passar aqui pelo feixe vermelho, ele segue a trajetória sem sofrer interferência. Da mesma forma, o vermelho também, ao se cruzar com o verde, ele segue a sua trajetória sem sofrer interferência nem na trajetória e nem nas suas características físicas, como o diâmetro dele e nem também a sua cor, tá certo? Então, esse fenômeno significa, né, princípio de independência dos raios luminosos. Dois raios de luz, ao se cruzarem, não sofrem nenhuma alteração em suas características, seja ela direção, sentido e nem cores. Tudo bem? Então, esses são aí os três princípios da eletrostática. Qual é o princípio mais cobrado em vestibulares, professor? Sem dúvida alguma, pessoal, o princípio mais cobrado é o princípio da propagação retilínea, porque ele explica alguns fenômenos, como os eclipses, como o fenômeno da câmara escura, por exemplo, e um outro fenômeno, que é um fenômeno que é muito cobrado em matemática, que é você encontrar a altura de objetos comparando, né, utilizando uma geometriazinha, uma regra de 3, para comparar com a altura de outro objeto. Como assim, professor? Imagine que você está de um lado de um poste e você quer encontrar a altura daquele poste. Então, você sabendo qual é a sua altura e qual é o comprimento da sua sombra e o comprimento do poste naquele mesmo momento, você consegue encontrar a altura do poste através de uma relação de triângulos. Isso aqui a gente vai ver, né, nós iremos ver na próxima aula, ok? Então, pessoal, vamos aqui para um pequeno exercíciozinho. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não. Não, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Imagine-se na janela de um apartamento situado no 10º andar de um edifício. Está muito pequena aí a letra para vocês.
Qualquer coisa vocês dão uma ampliadazinha aí na tela, ok? No solo, um carpinteiro bate um prego numa tábua. Primeiro você enxerga a martelada para depois, de certo intervalo de tempo, escutar o ruído correspondente. Então vamos entender. Eu estou lá no 10º andar de um prédio, que dá em torno aí de 30 metros. E aí tem lá um carpinteiro embaixo batendo com um martelo lá num prego. Primeiro eu vejo ele batendo para depois eu escutar o barulho da martelada. A explicação mais plausível para o fato é, primeiro, que eu quero saber de vocês, existe um outro fenômeno no nosso dia a dia bastante comum que se assemelha a esse. Primeiro a gente enxerga para depois a gente ouvir. Que fenômeno é esse? Quem é que sabe? Ele é muito comum no nosso dia a dia. Primeiro eu vejo, depois eu escuto. Alguém sabe o que é? Trovão. Paulo Jefferson botou ali que é o trovão. Pois é. Em horas de chuva, pessoal, a gente costuma primeiro ver o relâmpago, aí depois a gente põe a mão no ouvido e aí para vir o trovão, né? Esse fenômeno da gente primeiro visualizar o relâmpago para depois ouvir o trovão, ele é explicado pelo mesmo probleminha aqui. Para a gente visualizar o trovão, né? Para a gente visualizar o relâmpago, o relâmpago, para a gente visualizar, ele é luz. Ele então é uma luz que está sendo emitida e que chega aos nossos olhos. Para o cara aqui visualizar o carpinteiro, ele também tem que ter luz lá no carpinteiro, para esse carpinteiro refletir luz e chegar até o observador aqui no 10º andar. A luz, pessoal, a velocidade da luz, deixa eu colocar aqui para vocês uma observação. A velocidade da luz, a velocidade da luz, ela é representada por uma letra C e ela equivale a 300 milhões de metros por segundo. Essa é a velocidade da luz, tá certo? 300 milhões de metros por segundo. A velocidade do som no ar, tá bom? Velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. 340 metros por segundo. Essa velocidade da luz aqui, uma observaçãozinha aqui, é no vácuo, tá certo? O que é o vácuo? É a ausência de matéria, tá bom? Não tenho matéria. Se eu tiver um local em que eu não tenha ar, não tenha nada naquele local, então ali é o vácuo. Bem, veja que a luz, ela é muito mais veloz do que o som. Então, lá no momento tanto do relâmpago quanto no momento que o cara está dando a martelada, o som está sendo emitido junto com a imagem lá da martelada. Só que como a luz viaja muito mais rápido do que o som, ela vai chegar mais rápido no nosso olho do que o som chega no nosso ouvido. Quando essa martelada é próxima da gente, a gente não percebe porque o nosso cérebro não consegue captar essa diferença. Por quê? Quando eu tenho distâncias pequenas, o som também consegue chegar rápido. Então, a luz chegou mais rápido, mas o nosso cérebro ele não consegue interpretar essa pequena diferença entre a luz e o som. Agora, quando a distância é um pouco maior, aí sim, aí a gente consegue perceber essa diferença da luz chegando antes do som, tá bom? Então, o motivo da gente ver primeiro a martelada para depois ouvir é que a luz viaja mais rápido do que o som. Então, a alternativa correta aqui seria que o sinal sonoro propaga-se mais lentamente que o luminoso.
Alguém não entendeu, pessoal? Alguém não entendeu essa questão? Todo mundo entendeu? Ok, então vamos passando. Olha, esse slide vai estar disponibilizado lá no Google Classroom, tá bem? Quando terminar a aula, eu vou disponibilizar ele lá. Exercício 2. São fontes luminosas primárias. Vamos lembrar, pessoal, que as fontes luminosas primárias são aquelas que emitem luz própria. Ok? Emitem luz própria. Então vamos lá. Lanterna acesa. A lanterna acesa ela vai emitir uma luz própria dela. Agora, esse espelho, pessoal, se eu levar um espelho para o escuro, eu vou conseguir visualizar o espelho? Não. Então, se eu não vou conseguir visualizar o espelho, significa que aquele espelho ele não emite luz. Ele apenas reflete a luz. Então, esse espelho aqui ele não é uma fonte primária. Então, aqui já morreu. A vela apagada também eu não vou conseguir enxergar ela no escuro. Tá bem? Letra B. Olho de gato. Olho de gato. Nem sei o que é isso aqui. Deve ser o olho do gato mesmo. Se for, não vai ter luz própria, né? A lua. Pessoal, muita gente erra isso aqui. Vamos lembrar o seguinte. A lua ela não tem luz própria. A lua ela apenas reflete a luz oriunda do sol. Só isso. Tá bom? A luz ela não tem luz própria. Ela só reflete a luz oriunda do sol. Daí o motivo da gente ter as fases da lua. Porque se a lua tivesse luz própria, a gente veria sempre ela como se ela tivesse cheia, tá bom? Então a lua não tem luz própria. E o palito de fósforo aceso, claro que vai ter luz própria. Bem, lâmpada acesa, ok. Arco voltaico. O que é o arco voltaico, pessoal? Pessoal, arco voltaico é o seguinte, imagina que eu tenho aqui 2 cabos e esses cabos eles estão ligados aqui a uma bateria de alta tensão, certo? Uma bateria bem grande. Estão ligados aqui por fios. O que vai acontecer aqui? Eles vão emitir uma luz, tá certo? Eles vão emitir uma luz aqui, ó. Então, aqui é uma luz emitida pelo arco voltaico. Então, essa alternativa aqui também estaria correta. E um vagalume aceso, ele também emite luz própria, certo? A gente consegue enxergar um vagalume quando ele está aceso. Então, a alternativa em que todas elas são fontes primárias é a letra C, novamente. Na letra D, pessoal, Marte, planeta Marte, planeta Vênus. Cuidado, viu, pessoal? Quando a gente olha para o céu, alguns astros lá no céu não são estrelas, são planetas. Por exemplo, a maior estrela que a gente vê à noite no céu não é uma estrela, é um planeta. É a famosa estrela d'alva. A estrela d'alva, ele não é uma estrela, ele é um planeta, é o planeta Vênus. Tá certo? Então, ele não tem luz própria. A gente consegue enxergar ele à noite porque ele está refletindo, né? A atmosfera dele consegue refletir a luz do sol. Ok? Fio. Fio aquecido ao rubro. O que é esse fio aquecido ao rubro? É aquele fio quando ele já está emitindo uma cor avermelhada. Então, isso aqui está correto. E parede de cor clara, eu não vou ter nenhuma parede que emite luz própria. Tá bom? Tela de uma TV em funcionamento, está correto. Sol está correto. E a lâmpada apagada está errada. Uma lâmpada acesa é uma fonte primária. Uma fonte apagada, uma lâmpada apagada não é fonte primária. Bem,
eu vou deixar esse exercício 3 aqui, vamos para o 4. Último exercício, exercício 4. Analise as proposições seguintes. Vamos lá. A proposição 1. No vácuo, a luz propaga-se em linha reta. Correto, pessoal. No vácuo e em qualquer meio transparente e homogêneo, eu vou ter uma propagação retilínea. Segundo, em quaisquer circunstâncias, a luz propaga-se em linha reta. Isso aqui está errado. Por quê? Eu já falei para vocês que o fenômeno da refração é quando a luz sofre desvio. Então, isso aí já anula essa alternativa aqui. Em algumas circunstâncias, a luz ela sofre um desvio. Tá certo? 3. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz propaga-se em linha reta. Correto. Isso aqui a gente já viu que é correto. É justamente o primeiro princípio da eletrostática, que é o princípio da propagação retilínea da luz. E a quarta e última, ao atravessar a atmosfera terrestre, a luz propaga-se em linha reta. Pessoal, é o seguinte. Imagine que isso aqui seja a Terra. Ó. Vamos imaginar que essa circunferência aqui seja a Terra. Ok? Imagine a nossa atmosfera, pessoal. Deixa eu fazer aqui uma outra aqui. Vamos supor que esse outro círculo aqui seja a atmosfera, nossa atmosfera. Não ficou um círculo perfeito, mas vamos lá. Imagine que eu tenha uma estrela aqui fora, ó, da atmosfera. Vamos supor que eu tenha aqui uma estrelazinha aqui fora na atmosfera. Imagine que eu tenha um observador. Imagine que eu tenha um observador aqui, ó. Tem um caboclo aqui na superfície da Terra que está olhando para essa estrela. Tá bom? Essa estrela, ela emite luz, né? Em linha reta. A luz ela vai se propagar aqui em linha reta. Então, deixa eu tirar esse caboclinho aqui, eu vou colocar bem aqui a Terra aqui de novo. Tentar desenhar aqui novamente a Terra. Pronto. Vou colocar aqui a Terra aqui no centro. Pronto. O que é que acontece com a luz, pessoal? Então, essa luz, ela vai viajar aqui em linha reta. Ok? Tem aqui a luz viajando em linha reta. Quando a luz adentra aqui a atmosfera, vamos lembrar que isso aqui é a atmosfera. Opa! Vou tirar esse negócio aqui. O que é que vai acontecer? A nossa atmosfera, pessoal, ela possui densidades diferentes. Por que ela possui densidades diferentes? Porque a concentração de gases na atmosfera ela é maior quanto mais próximo da superfície. Então, quando eu vou chegar lá naquelas últimas camadas da atmosfera, que a gente estuda lá em geografia, as camadas da atmosfera, né? Quando a gente vai chegando lá a gente tem toposfera, ionosfera. Então, quando a gente vai chegando lá na última, a quantidade de ar é bem rarefeito. Tanto que quando você vai assistir filmes de super-herói, como por exemplo, tem uma cena dos Vingadores, não me recordo agora qual dos filmes, eu acho que é já num desses dois últimos, que o Homem-Aranha ele vai ajudar o Homem de Ferro, né? Só que aquele traje do Homem de Ferro lá, eu acho que até banheiro dentro daquele traje ele tem. E aí o Homem-Aranha ele vai subindo, só que quando chega num determinado ponto,
falta oxigênio e ele desmaia. Por quê? Porque a concentração de gases lá em cima é pequena, principalmente a concentração de oxigênio. Então, isso faz com que eu tenha densidades diferentes na atmosfera. Como eu vou ter densidades diferentes, a gente considera meios diferentes lá na atmosfera. Então, a luz, toda vez que ela vai atravessar de uma camada menos densa para uma mais densa, ela vai sofrer um desvio. Então, a luz ela vai sofrendo aqui, olha, ao longo da passagem aqui da atmosfera, vários desvios. Eu vou tendo aqui pequenos desvios. Isso faz com que a luz ela sofra aqui uma curvatura, tá bom? Isso vai fazendo aqui com que a luz sofra uma curvatura, um desvio. Então ela vai sofrendo aqui um pequeno desvio. E aí o que é que acontece? Para uma pessoa que está nessa região aqui, que olha para essa estrela, como a gente tem a sensação... Francisco, só um instantinho, boa tarde. Boa tarde. Eu vou entrar bem aqui na turma do primeiro ano, eu retorno para cá, vai demorar muito aí não, né? Não, é só essa questão. Tá, eu vou Ok. em 2, 3 minutos no máximo. Ok. Tá. Então, pessoal, a pessoa que está aqui na superfície da Terra, olhando para essa estrela, na verdade não enxerga a estrela aqui. Então, quando a gente olha para uma estrela, na verdade a estrela, ou mesmo Vênus, que é o planeta que faz com que a gente veja a estrela maior, ela vai estar numa posição diferente, ó, porque a gente pensa que a estrela vai estar ali, ó, naquela posição ali. Então, a gente tem a sensação, a gente vai ter a sensação de que a estrela vai estar aqui, ó, quando na verdade ela vai estar aqui. Então, essa quarta questão também está errada, essa quarta alternativa. Ao atravessar a atmosfera terrestre, a luz propaga-se em linha reta. Não, ela sofre sucessivos desvios. Ok, pessoal? Então, fica como alternativa correta 1 e 3. 1 e 3 está aqui na letra B. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não. Bem, então eu vou jogar agora para vocês a frequência. A frequência, pessoal, para quem está chegando agora, tá bom? Uma frequência no Google Formulário. Vocês vão acessar este link. Vocês vão acessar esse link, ok? Aí vocês vão digitar o e-mail de vocês, vocês vão selecionar a série, a turma de vocês, tá bom? E aí lá vai ter o nome, e aí você marca o seu nomezinho e envia a resposta, tá bom? Simples assim. Vou parar aqui a minha apresentação. Eu vou disponibilizar, pessoal, esse slide daqui a pouco lá para vocês. Não deixem de assinar a frequência, não deixem de participar da atividade, ok? Essa frequência é a única coisa que prova que você passou nessa sala, tá bom? Não tem como eu lembrar quem foi que passou. Pessoal, a atividade eu já estou desbloqueando aqui, já está desbloqueada, ok? Vocês têm novamente, repetindo, vocês têm até as 23 horas e 55 minutos de quarta-feira, melhor dizendo, dia 18, para estarem respondendo.